talvez você precise desenvolver essas habilidades e ter essa atitude para desenvolver a sua carreira. No vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta que eu recebi de uma seguidora lá no meu Insta, @JamileLimaPio, que eu vou compartilhar a resposta aqui com vocês. A pergunta foi a seguinte: o que para você foi importante em relação ao seu desenvolvimento de carreira? É difícil a gente responder com uma questão só, né? Então eu vou dividir basicamente em 3 frentes aqui, que eu entendo que foram essenciais. A primeira delas é sobre garra. Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão, até porque é o nome de um livro muito famoso, de uma pesquisadora, psicóloga estadunidense. E quando eu trago essa perspectiva de garra, eu falo sobre aquela vontade mesmo, o desejo de fazer as coisas acontecerem, a parte da constância, da dedicação, você ter um compromisso com aquilo que você quer alcançar, você perceber que os obstáculos eles sempre existem, né? Sempre existiram, existem, existirão, mas é você conseguir ter uma atitude que seja criativa para superar esses obstáculos. Então, a falta seja de uma educação de qualidade, seja de uma oportunidade, seja por você não ter um capital social, né, que é uma expressão bem legal aí de um antropólogo que tem falado bastante sobre isso na internet. Vou deixar, inclusive, as redes dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, a falta dessas coisas não pode ser um argumento para que você fique paralisado, ou para que você fique conformado ou conformada, acreditando que por você não ter nascido com essas condições, ou por você não ter desenvolvido, você não vai conseguir superar isso, né? Acreditando que a vida é só aquilo ali mesmo. Então, quando a gente fala de garra, a minha compreensão desse conceito é exatamente isso, né? Apesar de todas as adversidades, vários problemas que eu tive, eu nunca me contentei apenas com aquilo ali, né? Ah, não, é isso, a vida é só isso, não tem muito mais o que fazer, as empresas são assim, o mercado é assim, o Brasil é desse jeito, e aí eu vou ficar só na minha, porque não tem nada que eu possa fazer para resolver, né? Então, ter essa atitude, né, ter esse comportamento de garra, ele foi muito importante. Para quem não conhece o livro, eu recomendo a leitura, eu vou deixar aqui embaixo também um link patrocinado que vocês podem acessar para conhecer esse material, porque é bastante interessante. A segunda coisa que eu vejo que foi bastante importante é a questão de você ter efetivamente a atitude, né? A habilidade de você pegar um conhecimento, conseguir colocar em prática, ter atitude, ser protagonista da sua carreira, ser proativo, tem muita conexão com essa parte de garra. Então é você aprender algo e você efetivamente tentar experimentar, tentar fazer pequenos MVPs, né, pequenos ganhos. Na minha consultoria eu atendo dezenas de clientes a todo momento, e alguns desses clientes, eles são ultra qualificados, são profissionais com especialização, com mestrado, com uma série de experiências, inclusive nacionais e internacionais. E um dos erros que eu vejo que essas pessoas mais cometem é se apegar apenas ao conhecimento teórico. Então, o que eu aprendi na academia, o que eu aprendi na faculdade, só serve lá na faculdade, não tem como aplicar dentro desse ambiente, porque a empresa não tem essa disponibilidade, porque a cultura não permite, porque o meu gestor isso, porque o meu colega isso, porque o cargo que eu tenho aquilo, né? Tem uma série de argumentações de justificativas. Mas você não precisa aplicar tudo que você aprendeu, até porque realmente você vai ficar sobrecarregado e a organização provavelmente não vai suportar. O que você precisa é entender quais são os principais problemas que tem numa empresa, porque a gente é contratado para resolver problemas, ou porque a gente quer reduzir o custo de algo, porque a gente está ajudando, né, a ter eficiência, ou porque nós estamos aumentando o lucro, né? Então, é você pensar em quais são os problemas que a sua organização, que o seu time, que a sua liderança imediata tem, e você pensar num caminho inverso, que tipo de conhecimento você tem que pode agregar para resolver este problema específico. Um outro erro também que eu vejo muitos profissionais cometendo, né, que foi um aprendizado da minha carreira, que eu passo nas consultorias e nas mentorias, eu estou dividindo agora com vocês, é justamente isso, selecionar quais são as dores que você vai propor uma solução, né, quais são os problemas que você vai enfrentar, como você vai enfrentar isso. Ainda essa semana eu estava atendendo uma cliente que fez uma formação recente a respeito de gestão de projetos e também de agilidade. E aí um dos argumentos que essa cliente me deu, talvez você esteja assistindo esse vídeo também, né? Mas um dos argumentos que a minha cliente me deu foi o seguinte: mas Mili, não tem gestão de projetos dentro da empresa. Não tem, as pessoas vão fazendo as coisas, é uma troca de e-mail, as coisas vão acontecendo, vou fazendo ali de acordo com o que dá. E aí como é que eu vou usar esse conhecimento aqui? Eu não sou liderança, como é que eu vou implementar isso? E uma microação que eu deixei para essa minha cliente foi a seguinte: pegar as tarefas que ela tinha, pegar os conceitos que ela aprendeu da agilidade e ver como que ela poderia fazer esse match. Então, uma das coisas que nós acabamos priorizando como consequência desse exercício foi justamente pegar o princípio de pessoas acima de processos, da agilidade e a parte de colaboração. E é o que ela está colocando em prática exatamente essa semana, né? Então, ela pegou um conhecimento,
Ela fez uma leitura do cenário, viu quais eram os problemas que tinha e aí conseguiu ter a atitude, a habilidade de colocar isso em prática, que foi uma coisa bastante importante. E o terceiro e último ponto foi a respeito de ter uma atitude de humildade, humildade intelectual. Então, não importa quantos títulos você tem, o quanto você estuda, quantos anos você tem de experiência. Tem gente que usa isso, né, como argumento de autoridade e quer parar só nisso daí. Ah, porque eu tenho 15 anos de experiência. Ah, porque eu vi a transformação das coisas. Tudo bem, bacana que você conseguiu isso, né? A gente reconhece essa expertise que você tem, a trajetória que você consegue agregar, mas manter uma atitude humilde, reconhecendo que você não tem conhecimento de tudo, que tem uma série de coisas que você precisa desenvolver, entendendo que muitas vezes o que a gente se apega e acha que é um conhecimento valioso, sabe? Aquele negócio que a gente fala, nossa, isso daqui mudou minha vida, é incrível. Muitas vezes isso pode ficar obsoleto, né? Pode passar, e aí você só vai conseguir perceber isso se você tiver humildade para continuar estudando, para continuar observando como outras pessoas estão resolvendo problemas semelhantes, para observar como outras empresas estão reagindo, para perceber essas nuances do mercado. Então, manter a humildade é algo também que é muito importante. Eu tenho, dentro do possível ali, né, tentado exercitar essas habilidades, esses comportamentos, essas atitudes que eu trouxe para vocês, e foi o que, na junção, conseguiu me ajudar a chegar na cadeira, né, na posição que eu estou hoje. Então, são as coisas mais importantes, de uma forma muito resumida, que eu tentei passar aqui para você. Se você tiver alguma sugestão, ou você quiser compartilhar a sua história, ou algo que marcou muito a sua trajetória, algo que você falou, putz, isso daqui realmente mudou o jogo, deixa aqui no comentário, vai ser legal para que eu possa conhecer um pouco da sua trajetória, para que outras pessoas possam consultar. E quem sabe você não aparece aqui no canal com a sua história, falando um pouco da sua bagagem, falando um pouco da sua carreira. Fique ligado no próximo vídeo.